talvez questões governamentais. Mas eu quero te louvar, meu Deus, por aqueles que mesmo nesse tempo têm entendido que precisam ouvir a tua voz, precisam ouvir a tua palavra, precisa de uma direção do Senhor. E eu creio, meu Deus, que aquelas pessoas que estão fazendo tempo para receber essa palavra, é porque eles estão entendendo que a alma deles precisa ser alimentada, o espírito deles precisa ser alimentado, eles precisam ser cheios do teu Espírito Santo. Então quero te louvar por isso, e que tu sejas conosco nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, bom dia mesmo. Hoje, amados, nós estamos no capítulo 20 de Levítico. E é mais um capítulo, amados, que fala sobre santidade. É por isso que o tema de Levítico é santidade. Sede santos porque eu sou santo. Esse é o tema desse livro, Levítico. Santidade ao Senhor. Ele vem tratando desde o início de ofertas que as pessoas deveriam fazer a Deus em sacrifício, em adoração. Quando você vai na igreja que você frequenta e entrega ali no altar o dízimo do Senhor, a oferta, é uma atitude santa. Isso da obediência à palavra de Deus e de uma atitude de santidade, de comunhão. Mas nós vemos aí vários aspectos. Então, até no capítulo 7, isso acontecendo. Do capítulo 8, você vai encontrar em relação à postura do sacerdote. Lembrando a você que nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Deus escolheu você como um reino de sacerdote. Que para Deus sacerdote não é só um pastor, não é só um padre, não é só aquele que está lá na frente regindo o trabalho, a igreja. Mas é todo cristão. Ele é chamado para ser um sacerdote, porque Jesus Cristo é o sumo sacerdote. E depois nós encontramos os ensinos claros sobre a santidade. Ontem nós vimos, por exemplo, no capítulo 19, a palavra falando que temos que ser santo. Por quê? Porque nosso Pai é santo. 1 Pedro 1,15, Pedro, ele diz isso também. Temos que ser santos porque o nosso Pai é santo. Temos que ser santos porque Deus nos libertou da escravidão. Lá no Levítico 11:45, ele fala que libertou o povo de Israel. Deus libertou você de coisas que o aprendia, o aprisionava no seu sentimento, nas suas emoções, no seu organismo, para você servi-lo. Por isso que temos que ser servos de Deus, ter uma vida santa. Deus nos libertou da nossa escravidão do pecado. Sermos santos, queridos, por quê? Porque Deus ordena que sejamos santos. Levítico 19:2, ele ordenou. Tá? E depois nós vemos também, porque estamos em relacionamento íntimo com Deus. Para ter um relacionamento íntimo com Deus, temos que ser santos. No casamento, quando há uma traição, o que acontece? Cai a confiança e muitas vezes a separação. Por quê? Porque é feita uma aliança entre um homem e uma mulher, entre um rapaz e uma moça. E o casamento vai seguindo. Quando essa aliança é quebrada, tem problemas, tem luta, tem dificuldade. Há aqueles que conseguem dar a volta por cima, liberar o perdão e continuar a jornada. Há aqueles que chegam à separação. Há aqueles que não separam, mas a vida toda começa a ficar aquele casamento ali difícil de ser conduzido. Por quê? Por causa da questão da fidelidade. Então, queridos, ser santo, por quê? Porque Deus determinou que fôssemos somente dele, certo, amados? E ser santo porque nós somos servos do Deus Altíssimo. Então, amados, nós estivemos vendo isso no 19. Só que no capítulo 20, queridos,
Deus continua na mesma pegada sobre a santificação. A santificação. E no capítulo 20 trata de uma coisa muito séria. O versículo 1 ao 3 nos fala assim, ó. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros grinam em Israel, der da sua descendência a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. E eu porei a minha face contra este homem e o extirparei. Olha só, extirparei, irei eliminá-lo do meio do seu povo, porquanto deu a sua descendência a Moloque, para contaminar o meu santuário e profano o meu santo nome. Aqui, queridos, Deus estava falando deles, para não sacrificar seus filhos a Moloque. Infelizmente, queridos, lá Ezequiel 23, 37 a 39, depois você lê aí Ezequiel, tá? 23, 37 a 39, você vai ver que, infelizmente, o povo de Israel, eles desobedeceram a Deus e ofereceram o seu filho a Moloque. Mas quem que era esse Moloque? Moloque, queridos, é bom lembrar que o povo de Deus aqui, eles estavam vivendo no meio do povo de Canaã, certo? E era um povo que não serviam a Deus. Entre os seus deuses que eles serviam, adoravam, havia um chamado Moloque. O Moloque era o deus que eles sacrificavam crianças para agradá-lo. Eles matavam criança para agradar a esse deus Moloque. E Israel, quer dizer, eles estavam no meio desse povo, assim como nós. Nós somos cristãos, somos crentes, somos evangélicos, nós somos chamados o povo para fora. Né? Igreja. O que é a igreja? É isso. É o povo chamado, é o povo escolhido. Assim como Deus chamou, queridos, o povo Israel, ó, vem cá, vocês vão ser meus, vocês vão andar na minha presença, vocês vão seguir os meus estatutos, vocês são meus. É a mesma coisa, querido, que Deus fez com você e comigo. Ele nos chamou para fora. Ele nos chamou para fora deste mundo. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse assim, o mundo jaz no maligno. Se você for observar o que tem, se você pegar um papel e anotar, o que quer dizer, isso é de Deus, isso é de Deus, isso é de Deus, isso é do maligno, 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 você vai ver que as ações do ser humano, o que acontece no mundo, é muito mais coisa do maligno do que de Deus. Então, assim como Deus ele chamou o povo de Israel daquele mundo ímpio, pagão, e olha, eu vou dar a vocês uma lei, um estatutos, e vocês vão ser meus, é o que Deus fez comigo, é o que Deus fez com você. Ele nos tirou para fora. Então ele fala que não era para o povo dele pegar os seus filhos e oferecer a Moloque. O povo de Israel, infelizmente, fez isso. Então Moloque, queridos, era esse deus pagão que crianças eram sacrificadas a ele. Toda criança hoje, queridos, que morre do chamado aborto aí provocado. A mulher não quero, não queria engravidar, tá, etc. E vem lá, tem que esconder, não pode ninguém saber. E ela tira essa criança ela está sendo oferecida a Moloque. Por que some muita criança em nosso país? A maioria dessas crianças são crianças que elas são roubadas, raptadas, para ser oferecida a Moloque. Às vezes serem oferecidos em algum ritual ocultista, em algum trabalho de feitiçaria, certo? Pessoas querendo se dar bem, querendo pessoas principalmente enriquecer, elas pegam essas crianças, sacrificam
nesses rituais aí de magia. Está oferecendo a Moloque. Então Deus fala, não ofereça seus filhos a Moloque. Certo, queridos? Então, continuando este capítulo, amados, continuando este capítulo, nós vamos ver também, queridos, o seguinte: a santidade. De novo, você vai ver Deus tratando de santidade. Procure, queridos, ler este capítulo, porque para a gente ler ficaria extenso aqui nosso tempo. É um capítulo que fala muito também da vida íntima. Então ele fala aqui, né, sobre o homem que deita, você vai ver sobre o homem que deita com o pai que deita com a filha, o homem que deita com a nora, o que deita com a tia. Ele fala aqui da questão do homem, né, deitar com outro homem, certo? E por aí vai. Aqui, ó, versículo 13, ó, Levítico 20, versículo 13, ó. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. Então aqui fala, o homem que deitar com a nora, e a nora que deita com o sogro, o homem que deitar com a mãe. Então, é um capítulo importante você ler, porque se a gente for ler, esticaria muito aqui o nosso tempo. Tudo isso por quê? Por que Deus fala assim? Porque ali no meio dos cananeus era assim. No meio deles era assim. Eles deitavam com qualquer um. Aqui fala também sobre o homem que deitasse com animal. Certo, amados? Por que Deus orienta? Porque Deus queria um povo santo, um povo dele. Então o povo dele tinha que viver um agir diferente. No caráter, na atitude. É como a gente tem falado, às vezes as pessoas se preocupam tanto com o exterior, não que a gente não deva se preocupar, mas aqueles que querem ver a santidade no Senhor. Há aqueles que eu posso ser um homem de Deus, usado por Deus, mas ele olha para mim e vê a barba e fala, você não vai no céu não, isso aí não vai para o céu não, o homem de Deus não pode ter barba, porque o homem de Deus com barba, está que nem os mundanos. Então, infelizmente, ainda em pleno século XX, tem gente que a visão que ele tem de santidade é essa. Não é? Não, ele está de barba. Não, ele não é santo, não. Infelizmente já tem. Mas você vê, queridos, que santidade, tem muita coisa maravilhosa na Bíblia, na palavra de Deus, que trata de santidade. Então nós vimos ontem Levítico 19. Agora aqui, o capítulo 20, nós vemos aqui, falando de santidade, mais uma vez, na adoração a Deus, na nossa vida íntima. E o versículo 7 fala, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Eu, Senhor, sou santo. Então, amados, nós vemos aqui a santidade, mais uma vez, queridos, sendo reiterada. Mais uma vez, nós vemos Deus ordenando, que significa separação. Ser santo significa ser separado. É por isso que é levado, é ensinado, é ordenado, é cobrado do cristão, do crente, do evangelho. Porque nós somos chamados para fora, somos chamados para sermos separados para o Senhor. Então, amados, é o chamado consagrado. Então, na revelação dos mandamentos, queridos, nós vemos o nosso Deus, ele detalhou com o seu povo, poderia manter a comunhão com Deus. Por que aqui entra em detalhes? Não oferecer o filho a Moloque. Por que aqui entra em detalhes até acerca da vida íntima? Porque eram coisas que ocorriam ali, naquele mundo pagão, e Deus mostra
que o povo dele teria que ser instruído com uma palavra santa, com uma ministração por sacerdotes santos. Então, aqui por isso que vinha a cobrança de Deus ao povo e ao sacerdote. O sacerdote teria que ser santo, ele teria que trazer uma ministração santa e, consequentemente, levar o povo também a ter uma vida santa, certo? Santidade, queridos, então entenda isso, é uma ordem divina, tá ok? Então, por quê? O santificado, queridos, ele mostra a santidade na vida diária. O santificado, queridos, a pessoa santificada, certo? Honra seus pais, isso é importante. Levítico 19, 3 fala sobre isso, honrar os pais. Levítico, no capítulo 20, ele repetiu, honra os pais. Quantos hoje têm esquecido desse detalhe, de honrar os pais? O santificado, ele renuncia aos ídolos. O santificado, queridos, ele sacrifica ao Senhor com alegria. Na hora que ele vai sacrificar, ofertar ao Senhor, ele faz isso com alegria. É o que Paulo nos fala em Coríntios. Olha, Deus ama o que dá com alegria. O santificado, queridos, ele ajuda os necessitados. Olha só, o santificado, queridos, ele é honesto com o seu próximo. Olha aí, que bênção, que maravilha você viver com uma pessoa santificada, é que você sabe que ela vai ser honesta contigo. Olha só, o santificado age com justiça para com os outros. Ou seja, na hora que ele tiver que tomar uma posição, uma decisão, ele vai agir com justiça. Ele vai ser justo. Certo, amados? Eu lembro da minha mãe, até na hora que ela fazia um pudim, ela ia dividir o pudim, ela 8 filhos. Era interessante que ela ia chamando um por um. Ela partia assim, ei, esse é seu. Ei, esse é seu. E dava. Ela ia partir um bolo, ela partia, ei, fulano, ei, Beltrano. Ela ia ali. Né? Interessante, quando ela fazia o frango, ela partia assim, ele por parte. Ela não fazia esse picadinho, não. Ela separava a coxa, ela separava ali a coxinha da asa. E na hora do almoço era a mesma coisa, ela colocava um pedaço para cada um. Eu, antes de trabalhar, comia o pé, comia o pescoço e tal. Quando eu comecei a trabalhar, a coisa melhorou. A mamãe chegava lá com a coxa, o Lelis trabalha, ele vai comer a coxa porque ele trabalha, olha só. Era a forma dela ter a justiça. Aí, quando eu converti, aceitei Jesus, o que eu passei a fazer? Tinha domingo que a minha mãe ia me dar a coxa, eu falava assim, não, mãe, não precisa me dar a coxa, não. Me dê a coxinha da asa, pode dar a coxa para outro. Por que essa minha atitude? Porque eu entendi o evangelho, porque eu vi que meus irmãos ficavam assim, né? Eles comiam a coxinha da asa, eu aquela coxa, eles ficavam. Então, quando eu converti, eu passei a ter essa atitude justa. Então, tinha domingo que eu, não, mamãe, pode dar a coxa para outro, pode me dar esse pedaço aqui menor. Então, amados, a pessoa santificada é isto, ela é justa nas suas atitudes, nas suas decisões. Às vezes você tem sofrido porque você tem vivido com pessoas que, primeiro, às vezes não é parte do povo de Deus. Agora, tem gente que é crente, é evangélico, é cristão, mas ele não entende esse lado. Isso, querido, é santidade. Você ser justo com as pessoas, você praticar a justiça, faz parte da santidade, da retidão, tá? O santificado, olha, ele não fala mal do seu próximo. Olha que coisa linda, que coisa bonita. Você está vivendo lá, se for olhar por aí, você está tantas. Então, quantas vezes o povo de Deus, às vezes ele esquece de observar isso. Ele se preocupa em santidade aqui, santidade ali, e ele cuida do cabelo, e ele tira a barba para ser santo, e ele olha como é que está a sua roupa.
E às vezes ele fala mal dos outros. Pois a Bíblia está ensinando que aquele que vive a santidade, né? Então, queridos, o santificado, ele... Irmão, então você está vendo, queridos, as maravilhas aí da santidade? Então, amado, nós vamos orar agora. Eu creio que já deu para você entender a palavra de Deus nessa manhã. Por que ser santo? Por que Deus quer essa nossa postura? Encerrando aqui, Levítico 20, versículo 26, fala assim: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo e vos separei dos povos para ser santo. Então, nós vemos mais uma vez aí esse ensino, queridos, da santidade. Ó. Então, nós vemos aí, esse foi o motivo principal de o Senhor ter separado Israel dentre todas as nações, queridos, e ter-lhe ensinado a sua lei. Amados, da mesma forma, hoje, o motivo principal de uma pessoa, queridos, ser selada com o Espírito Santo é fazer com que ela pertença ao Deus Todo-Poderoso. Então, entenda isso. Deus, ele chamou você para ser santo. E este período que o mundo vive, com os sinais da vinda de Jesus se cumprindo, é ideal para vivermos esta doutrina chamada santidade. Querido Deus e Pai, eu deitei, dormi, acordei, estou aqui com alguns irmãos já participando. Senhor da glória, que a tua boa mão seja com cada um, que o teu Espírito no decorrer deste dia trabalhe este assunto em nossa mente, de sermos santos. Não, ó Deus, de demonstrar santidade como muitas vezes o homem quer, mas sermos santos de acordo com a tua palavra, de acordo que estamos no mundo pagão, no mundo ímpio, mas que as pessoas, ao conviver conosco, possam ver a diferença. Não, ó Deus, é por nossa aparência, não, ó Deus, por termos atitudes de santidade para cima deles, não, mas viver uma santidade correta conforme a tua palavra. Nisto eles vão saber que nós somos teus filhos. Nisso o mundo saberá que somos os teus filhos, que somos o teu povo, que a nossa maneira de pensar é diferente, que a nossa maneira de falar é diferente, a nossa maneira de se posicionar é diferente, a nossa maneira de decidir é diferente, de agir, a nossa maneira de ser pai, a nossa maneira de ser mãe, a maneira de ser filho, a maneira de ser pastor, a maneira de ser evangélico, a maneira de ser irmãos na fé vai ser diferente. Então, querido Espírito Santo, venha nos revestir nesta manhã. Venha nos revestir nesta manhã e venha nos conduzir no decorrer deste dia para sermos um povo separado. Fortaleça esse homem, fortaleça essa mulher, levando a ter uma vida de pessoa separada. Olha, que o Espírito Santo de Deus dê sabedoria a você e que você possa viver este dia como uma pessoa separada, conforme o ensino da palavra do Senhor. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso querido Deus, do nosso querido Jesus, seja com todos vós, hoje e sempre. Em nome do Senhor, olha, um beijo no seu coração, bom dia mesmo, e tenha uma vida de santo, para que o nome de Deus seja glorificado através de você. Amém?